que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6 versículo 6. Aqui, a palavra arrependeu não significa que Deus tenha cometido um erro ou se tenha equivocado, como os seres humanos podem fazer. Ao contrário, trata-se de uma expressão que transmite a profunda dor e tristeza de Deus ao ver a humanidade que Ele havia criado com tanto amor e propósito se perder em uma espiral de pecado e corrupção. Deus se entristeceu não apenas pelo que a humanidade se tornou, mas porque, apesar de tudo que havia feito para os guiar de volta a Ele, a humanidade escolheu ignorá-lo e rejeitar sua misericórdia. Ele havia criado o homem com livre arbítrio, para que pudesse escolher amá-lo e viver em comunhão com Ele, mas agora esse mesmo livre arbítrio havia sido corrompido, e os homens estavam seguindo seus próprios desejos, longe da verdade e da luz de Deus. A criação de Deus, que deveria ser um reflexo de sua glória, agora refletia apenas a destruição e o caos causados pelo pecado. Essa dor não era uma raiva impulsiva de um Deus irado, mas a tristeza profunda de um Criador que via sua obra-prima sendo destruída. A aflição de Deus era semelhante à dor de um pai que vê seu filho se perder no erro e na destruição, sabendo que a única forma de restaurá-lo seria, em última instância, passar por um processo doloroso. O sofrimento de Deus ao ver a humanidade afastada dele é uma expressão de seu amor e de sua santidade. Ele queria que todos os homens vivessem em harmonia com ele, mas agora o pecado os afastava de sua presença, e essa separação causava grande pesar no coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo, mesmo diante de toda essa corrupção, Deus não desistia completamente da humanidade. Ele sabia que, dentro daquela geração corrompida, ainda havia um homem fiel, um homem que andava com ele, Noé. A presença de Noé representava uma luz de esperança em um mundo mergulhado na escuridão. Noé não se deixou corromper pela maldade ao seu redor. Sua fidelidade a Deus foi um sinal de que a justiça divina ainda podia ser feita e que a salvação, embora difícil, ainda era possível. O lamento de Deus, portanto, não é uma expressão de frustração sem esperança, mas de profunda dor pela destruição que se aproximava, e também de uma misericórdia que ainda buscava uma forma de restaurar o que havia sido perdido. A história de Noé, que será revelada mais adiante, é o início de uma nova chance para a humanidade, uma chance de recomeçar. A decisão de Deus. Diante da imensidão do pecado e da corrupção que tomava conta da terra, Deus, em sua sabedoria e justiça, tomou uma decisão solene e definitiva. O pecado, que havia se infiltrado em cada canto da humanidade, chegou a um ponto em que a misericórdia de Deus não mais poderia ignorar o sofrimento e a destruição causados pela rebelião dos homens. O Senhor, que havia criado o homem para viver em harmonia com ele, agora se via diante de uma triste realidade. A criação que ele fizera com tanto amor e perfeição estava irreparavelmente corrompida. Deus não podia mais permitir que a maldade continuasse a se espalhar sem consequências. Era um momento de juízo e purificação. O versículo de Gênesis capítulo 6 versículo 7 é um dos mais dramáticos e sombrios da Bíblia. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essa declaração de Deus reflete não só a gravidade do pecado humano, mas também a extensão da corrupção. O mal não havia afetado apenas o coração dos homens, mas havia contaminado toda a criação de Deus. A terra, que deveria ser uma expressão da bondade e da beleza divina, agora estava sendo dominada pelo caos e pela destruição. O pecado havia desestruturado a harmonia entre os seres humanos e o restante da criação. A decisão de Deus foi um juízo irrevogável e necessário. Ele, sendo justo, não podia permitir que a maldade continuasse a dominar sem restrição. O dilúvio seria um instrumento divino para limpar a terra,
para purificar o mundo da corrupção que se espalhara como uma praga. A água do dilúvio, que cobriria a terra inteira, seria um símbolo da limpeza necessária para restaurar a ordem e a santidade de Deus. Esse juízo, no entanto, não era um ato de vingança, mas uma manifestação de justiça, pois a iniquidade tinha chegado a um ponto insuportável. A extensão da destruição seria total e devastadora. Não só os seres humanos, mas todos os animais, aves e répteis que habitavam a terra seriam consumidos pelas águas. A criação que Deus havia feito boa, em perfeita harmonia com seu plano, agora estava sendo destruída. O pecado, que começou com a desobediência de Adão e Eva, se espalhou por toda a terra e afetou todas as coisas vivas. O pecado, portanto, não apenas destruiu os seres humanos, mas corrompeu todo o sistema natural criado por Deus. A dor de Deus ao tomar essa decisão era incomensurável. A criação que ele havia feito com tanto cuidado e amor estava agora em ruínas, e a necessidade de restaurá-la exigia esse ato de juízo. Mas, no meio desse julgamento iminente, havia uma razão para a esperança. O versículo seguinte traz uma luz na escuridão. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis capítulo 6 versículo 8. Em meio à escuridão moral e espiritual que tomava conta da terra, Noé foi encontrado fiel. Ele era um homem diferente de todos os outros de sua geração. Enquanto os outros se entregavam à violência, ao egoísmo e à imoralidade, Noé mantinha um coração puro e uma vida de obediência a Deus. Ele andava com Deus, o que não significava apenas obedecer a Ele, mas cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. A expressão Noé achou graça aos olhos do Senhor é profundamente significativa. Ela implica que, apesar da humanidade ter se desviado completamente de Deus, Noé foi um homem que ainda encontrava favor diante do Senhor. Ele não era perfeito, mas ele tinha um coração sincero, e sua vida refletia um compromisso genuíno com os caminhos de Deus. O fato de Noé ter achado graça significa que ele experimentou a misericórdia e o favor de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. A graça de Deus é algo que não pode ser conquistado por obras ou méritos humanos, mas é um presente divino que Deus dá a quem Ele escolhe, e Noé foi o escolhido. A vida de Noé era um testemunho de fidelidade em um tempo de completa apostasia. A sociedade ao seu redor estava mergulhada no pecado, mas Noé não se deixou contaminar. Ele permaneceu firme em sua fé, mesmo quando todos ao seu redor o desprezavam. Ele não se conformou com os padrões de sua geração. Noé era um homem de convicção, e essa convicção se refletia não só em suas atitudes pessoais, mas também em sua relação com sua família. Ele era um homem que levava a sério a sua responsabilidade de ensinar e guiar sua casa, vivendo de maneira que sua esposa, filhos e noras também seguissem o caminho de Deus. Enquanto as pessoas ao seu redor viviam como se nada fosse acontecer, vivendo em pecado e rejeitando qualquer ideia de arrependimento ou juízo, Noé se manteve vigilante, aguardando o que Deus lhe falara. Sua vida era uma constante pregação de que a justiça de Deus se aproximava, mesmo que todos parecessem ignorá-la. Ele não apenas pregava, mas também agia em obediência, e sua obediência estava prestes a se tornar um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Deus. Deus havia escolhido Noé para ser o instrumento de preservação de toda a humanidade e da criação. A decisão de Deus de poupar Noé e sua família não foi uma escolha arbitrária, mas uma demonstração da fidelidade de Deus à sua promessa de sempre ter um remanescente fiel. Noé se tornou o segundo Adão, aquele que, por sua obediência, garantiria a continuidade da raça humana e da criação após o juízo. Por meio dele, a humanidade teria uma segunda chance. Noé foi o homem que, em meio ao caos e à destruição, representaria a possibilidade de um novo começo, um novo pacto com Deus. Ele não era um herói perfeito,
mas um homem escolhido por Deus, cuja fidelidade fez toda a diferença. A graça de Deus que Noé experimentou também é um lembrete poderoso para nós hoje. Em um mundo corrompido e caótico, onde o pecado parece dominar, Deus ainda escolhe homens e mulheres que se comprometem a andar com Ele, a ser luz em meio à escuridão. A decisão de Deus de salvar Noé e sua família é uma expressão de seu amor, sua misericórdia e sua fidelidade. Deus não abandona aqueles que o buscam de coração sincero, e Ele sempre encontra uma maneira de preservar sua obra e sua criação, mesmo quando tudo parece perdido. A decisão de Deus de enviar o juízo, ao mesmo tempo que traz a dor da destruição, também é um ato de purificação e renovação. E, no coração desse ato, há a graça que sustenta a humanidade e a terra, representada pela fidelidade de Noé, um homem que encontrou graça aos olhos de Deus, e por meio dele, a esperança de um novo começo. Em um dia como qualquer outro, enquanto Noé estava em seu campo, cuidando da terra, algo extraordinário aconteceu. Ele, um homem que já conhecia a presença de Deus e mantinha uma vida de fé e obediência, agora se deparava com um chamado direto e audível do Senhor. A voz de Deus, clara e inconfundível, ressoou em seu coração e em sua mente, trazendo consigo um peso de gravidade incomensurável. Deus falou a Noé com uma autoridade que ele jamais experimentara. Noé, o fim de toda a carne chegou perante mim, porque a terra está cheia de violência, eis que os destruirei juntamente com a terra. Essas palavras não eram apenas um aviso, mas uma declaração divina que abalaria o coração de qualquer ser humano. Noé, como todos ao seu redor, sabia que o mundo estava mergulhado no pecado. A violência e a maldade eram constantes, e a terra estava tomada por um mal que parecia impossível de ser erradicado. Mas, ouvir de Deus que o fim da humanidade havia chegado, que a destruição era iminente e total, deve ter sido um choque profundo para Noé. Ele compreendeu que Deus estava prestes a executar seu juízo final sobre a terra e sobre tudo o que nela habitava. Ele sabia que esse era o momento que havia sido predito por gerações, mas agora ele, Noé, estava sendo diretamente chamado a ser um instrumento de preservação. A gravidade da situação não poderia ser ignorada. Aquelas palavras de Deus trouxeram uma pressão imensa sobre Noé. Não era apenas um juízo sobre a humanidade, mas sobre a própria criação de Deus, que estava sendo corrompida. O impacto da violência, do pecado e da rebeldia humana haviam chegado a um ponto irreversível. Noé sentiu o peso da responsabilidade que estava sendo colocada sobre ele, mas, ao mesmo tempo, sentiu a certeza de que Deus estava com ele. Deus, com sua sabedoria e misericórdia, não apenas anunciou o juízo, mas também ofereceu uma maneira de salvação, uma oportunidade de preservar a vida. A missão de Noé seria monumental e incompreensível para a maioria das pessoas de sua época, mas Deus lhe deu um plano claro e específico para essa grande tarefa. Faz uma arca de madeira de gofer, nela farás compartimentos, e a revestirás de betume por dentro e por fora. A construção da arca não seria apenas um desafio físico, mas também espiritual. Noé estava sendo chamado a ser um construtor de salvação, a trabalhar em parceria com Deus para preservar a criação que ele havia feito. Deus descreveu em detalhes cada aspecto da construção da arca. Ela deveria ser feita com madeira de gofer, um material resistente e durável, adequado para suportar as forças das águas do dilúvio que estavam por vir. A arca teria 3 andares, com compartimentos para armazenar os animais e outros suprimentos. Além disso, ela seria revestida com betume por dentro e por fora para garantir que fosse impermeável. A estrutura deveria ser imensa. As dimensões eram impressionantes: 300 covados de comprimento, aproximadamente 135 metros, 50 covados de largura, aproximadamente 22,5 metros, e 30 covados de altura,
aproximadamente 13,5 metros. A arca seria um dos maiores projetos de construção da história, uma embarcação colossal que precisaria resistir às águas turbulentas que cobriram a terra inteira. Era uma tarefa hercúlea, e Noé não poderia realizá-la sem a ajuda divina. Imagine a cena: Noé, um homem já com sua vida familiar e rotina estabelecida, agora sendo chamado para realizar algo incompreensível para todos ao seu redor. Ninguém na sua geração havia visto ou ouvido falar de algo semelhante. A arca que ele deveria construir não era apenas uma embarcação comum, mas o último refúgio para a vida na terra. A desproporção entre o tamanho da tarefa e a compreensão da necessidade desse projeto era imensa. Mesmo assim, Noé aceitou a missão sem hesitar. Ele confiou totalmente em Deus, acreditando que, apesar das circunstâncias impossíveis, o plano divino seria cumprido. Ele sabia que Deus não o abandonaria. Deus, em sua sabedoria, também deu a Noé instruções sobre como preservar a vida dos seres vivos durante o dilúvio. Ele deveria levar para a arca sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, além de um casal de cada espécie de animal. Esses animais seriam levados para a arca para repovoar a terra após a destruição, mas Deus especificou que ele deveria levar também 7 pares de cada animal limpo, os quais seriam usados para sacrifícios após o dilúvio. A tarefa de reunir os animais não era menos impressionante que a construção da arca. Noé, com seus filhos, teria que enfrentar o desafio de encontrar e guardar todas as espécies que habitavam a terra. A magnitude do trabalho que Noé estava prestes a começar era incompreensível para aqueles ao seu redor. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, e certamente zombavam de Noé e de seus esforços. A geração de Noé estava imersa na corrupção e no pecado, e a ideia de um juízo divino que destruiria tudo parecia absurda. Noé deve ter enfrentado um grande isolamento. Ele estava sendo obediente à voz de Deus, mas as pessoas ao seu redor, cegas em sua maldade, o viam como um louco. Mesmo assim, Noé não se deixou desanimar pelas zombarias ou pela incredulidade daqueles que o rodeavam. Sua fé em Deus era maior que qualquer pressão externa. A chamada de Noé não era apenas uma tarefa física, ela representava também uma missão espiritual. Ao construir a arca, Noé estava obedecendo a um plano divino, um plano de salvação, e sua obediência seria um testemunho para as gerações futuras de que Deus sempre dá uma chance para a salvação, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Sua vida seria um exemplo de fidelidade e obediência inabaláveis a Deus, e sua confiança no plano divino o levaria a enfrentar o que parecia impossível. Com o coração firme e os olhos voltados para o Criador, Noé começou a trabalhar. Cada tábua que ele cortava, cada prego que ele martelava, cada medida que ele tomava na construção da arca era um ato de fé. Ele estava construindo mais do que uma embarcação. Estava construindo a esperança de um novo começo para a humanidade e para a criação de Deus. O trabalho árduo e solitário que Noé estava prestes a realizar seria, para ele, um testemunho de que Deus é fiel às suas promessas, e que a salvação é possível, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A missão dada por Deus a Noé não era apenas uma ordem simples, era um empreendimento monumental que envolveria anos de trabalho árduo, paciência e perseverança. A construção da arca não foi uma tarefa rápida, mas um processo que se estendeu por décadas. O Senhor havia dado instruções claras, mas a magnitude do trabalho era tão grande que Noé e seus filhos sabiam que a missão não seria cumprida em um curto período de tempo. A cada dia que passava, o peso da responsabilidade de construir o refúgio de salvação aumentava, mas também aumentava a certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Noé, seu filho Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, estavam todos envolvidos no trabalho, cada um com sua função. A tarefa de cortar árvores foi uma das primeiras.
A madeira de gofer, um material robusto e resistente, precisava ser obtida de grandes árvores, o que exigia muito esforço físico. O barulho dos machados cortando as árvores ressoava ao longo da terra, e as vastas florestas começaram a encolher à medida que Noé e seus filhos cortavam as árvores necessárias para a construção da arca. Cada árvore derrubada representava um passo em direção à conclusão do plano divino, mas também era um lembrete constante daquilo que estava por vir, o juízo de Deus sobre a terra. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eram jovens e vigorosos, mas também estavam cientes da importância do trabalho. Eles viam seu pai liderando a obra, com paciência e fé, e isso os motivava a seguir seu exemplo. Mesmo assim, o trabalho era cansativo. Era necessário cortar as madeiras, transportá-las e então começar o processo de moldagem para que se ajustassem perfeitamente às dimensões da arca. As ferramentas usadas por Noé e seus filhos eram rudimentares, o que tornava o processo ainda mais árduo. Não havia gruas ou máquinas modernas para ajudar, tudo dependia do esforço humano. Enquanto isso, as esposas de Noé e seus filhos estavam ocupadas com a preparação das provisões. Eles não estavam apenas construindo uma arca, estavam também se preparando para uma jornada sem precedentes. Os alimentos precisavam ser estocados, não só para eles, mas também para os animais que entrariam na arca. A preocupação com a alimentação, o armazenamento de sementes, a preservação de víveres e até mesmo o fornecimento de água eram tarefas complexas e exigiam um planejamento cuidadoso. Cada detalhe tinha que ser considerado, pois eles não sabiam ao certo quanto tempo passariam na arca. Não sabiam, ainda, como a chuva cairia ou como os animais reagiriam ao confinamento. A arca, em si, tomava forma aos poucos, como uma grande obra de engenharia, que ganhava cada vez mais dimensões. Quando começava a ser erguida, a estrutura era difícil de entender para quem não compartilhava a visão de Noé. Era uma construção colossal, com 3 andares, que se erguia para o céu como uma enorme caixa de madeira, sem nenhuma semelhança com qualquer embarcação conhecida até então. Os vizinhos e as pessoas ao redor de Noé viam aquela construção e apenas podiam rir. Para eles, aquilo era um absurdo completo. Eles nunca haviam visto chuva, e a ideia de um dilúvio que cobriria toda a terra parecia completamente incompreensível. O clima da época indicava que a terra era regada por um vapor que subia da terra, mas a chuva era um fenômeno que eles jamais haviam experimentado. Portanto, a ideia de uma inundação global parecia delirante. As palavras de Noé, sempre carregadas de urgência e de apelo ao arrependimento, não encontravam ouvidos receptivos. Ele não estava apenas construindo uma arca, ele também pregava. Ele alertava os homens e mulheres sobre o juízo iminente, chamando-os ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Ele os exortava a mudar suas vidas antes que fosse tarde demais. Porém, como o texto nos conta, as pessoas não davam ouvidos às suas palavras. Eles zombavam dele, chamando-o de louco, rindo de sua construção absurda. A impiedade que tomava conta do mundo se refletia na falta de fé e na incredulidade daqueles ao seu redor. A cada pregação, Noé provavelmente sentia o peso do desprezo e da rejeição. Mas isso não o impediu. Ele continuou seu trabalho, com fé inabalável, mesmo diante das zombarias. O trabalho na arca se estendia por longos anos. Imagine a dificuldade de Noé e sua família vendo o mundo à sua volta continuar em pecado, ignorando os avisos de juízo. Eles estavam construindo a arca enquanto o mal se espalhava. A sensação de solidão provavelmente aumentava a cada ano. Noé estava sendo fiel, mas a sociedade ao seu redor parecia estar se desintegrando cada vez mais. O que ele estava fazendo não fazia sentido para ninguém, mas ele sabia, no fundo de seu coração, que estava fazendo o que Deus lhe mandara.
Ele estava cumprindo um plano que, se ele não seguisse, significaria a destruição de tudo que ele amava. Nos dias de construção, Noé e seus filhos devem ter passado por momentos de exaustão. O trabalho físico, somado à necessidade de lidar com a incredulidade das pessoas ao redor, deve ter sido esmagador. Em muitos momentos, a fé de Noé foi posta à prova, pois era difícil acreditar que o juízo de Deus realmente se aproximava, enquanto ele via o mundo continuando como se nada fosse acontecer. Mas Noé não perdeu sua convicção. Cada tábua que ele colocava na arca era um passo mais perto do cumprimento da promessa divina. Noé, sem dúvidas, manteve sua esperança, pois ele sabia que Deus nunca falharia. A arca, que parecia uma loucura para todos os outros, era, na verdade, um símbolo da promessa de salvação. Era o único caminho para a vida, e Noé e sua família estavam comprometidos com a tarefa de construí-la, com fé e obediência. Enquanto o tempo passava e o mundo ignorava a voz de Deus, Noé continuava a trabalhar, a construir e a pregar, confiante de que, um dia, o juízo viria, e aqueles que não estivessem dentro da arca seriam destruídos. Finalmente, chegou o dia em que Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé obedeceu imediatamente. Ele, sua família e os animais entraram na arca, e Deus fechou a porta atrás deles. Então, as águas começaram a subir. As fontes do abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, inundando a terra e destruindo tudo que havia de vida. A arca, no entanto, flutuava segura sobre as águas, protegendo Noé e sua família do juízo que caía sobre o mundo. Ajude o canal a crescer. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe um comentário, a sua opinião é muito importante para nós. Se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.